Você já tentou de tudo para perder peso, mas nada parece funcionar, né? E se eu te dissesse que a minha paciente perdeu 10 quilos em apenas 20 dias, sem dietas malucas e sem passar fome? Nesse vídeo eu vou te contar o passo a passo real do que ela fez, sem esconder nada, e como você também pode começar hoje a fazer a mesma estratégia que ela. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal, porque as dicas que eu vou te dar aqui podem mudar a sua vida. Bom, a Ana, minha paciente, ela tem 32 anos, ela é mãe de 2 filhos e ela me procurou desesperada depois de fazer muitas e muitas dietas que não funcionou pra ela e que deixou ainda ela mais frustrada. Ela me dizia muito isso, né? Bia, eu faço de tudo e nada dá certo, nada funciona pra mim. Será que o problema sou eu? Tá acontecendo alguma coisa comigo? Alguma coisa assim do tipo? Então ela sempre se questionava sobre o problema ser ela e não o resto das coisas que ela tava tentando fazer. Bom, então agora eu vou te mostrar um método que a minha paciente usou, que ela seguiu para conseguir perder 10 quilos em 20 dias. E que você pode começar hoje, inclusive, a colocar tudo isso em prática, porque eu vou te revelar tudo aqui nesse vídeo. Bom, então vamos para o primeiro pilar, que é uma alimentação inteligente. Eu chamo de dieta de 3 blocos. Qual que seria o objetivo, né? O objetivo é acelerar o metabolismo sem nenhum tipo de restrição severa. E como que funciona? A gente divide a alimentação em 3 blocos principais, assim, que ela não pode deixar de fazer. E esses 3 blocos, eles são um equilíbrio entre proteína, fibras e gorduras boas. E cortando só o excesso, lembra? Excesso de carboidratos, de açúcar e ultraprocessados, tá? Mas vamos focar ali em cortar principalmente os ultraprocessados e açúcar da sua alimentação. Então eu vou deixar aqui, gente, 3 exemplos. Não foram exatamente esses que a minha paciente usou, mas são exemplos que dá pra você colocar na sua rotina, porque são umas coisas mais generalizadas, pode te agradar, assim como pode agradar a maioria das pessoas, tá? Porque no plano dela eu fiz algo mais específico, mais personalizado à rotina dela e com coisas que ela come no dia a dia. Tá? E aí aqui são coisas assim do dia a dia também que dá pra você adaptar na sua rotina. Então vamos lá pro bloco 1 da alimentação, que é o café da manhã. Eu chamo ele de café da manhã metabólico, que é 2 ovos mexidos com abacate e tomate. Uma fatiazinha, algumas 3 fatiazinhas de abacate, já é o suficiente. Aí nesse café da manhã ainda tem também uma fatia de pão integral, ou você pode optar por aveia com frutas, tá? Uma aveia com banana. E aí também temos o chá verde, que você pode implementar no seu café da manhã. O chá verde ou um café sem açúcar, tá bom? Pode ser com adoçante? Pode, tá? Tenta o stevia, que é o mais natural possível. E aí vamos pro bloco 2, né, dessa alimentação inteligente, que é o almoço. Então tem uma proteína, e aí você pode escolher um frango, uma carne sem gordura, um peixe ou um tofu, tá? Pra quem é vegetariano, vegano, tem o tofu como essa opção. E aí, a outra parte do seu prato pode ser um carboidrato complexo, tá? Tem que ser um carboidrato complexo. E quais são, né, as opções de carboidrato complexo? Batata doce, uma quinoa, que, gente, quinoa, se você temperar bem, tem uma receita que eu acho que fica parecendo um cuscuzinho de tão gostoso. Você tem que saber temperar, porque fica muito gostoso e tem, tipo, muito pouca caloria. Então, quinoa é uma das coisas mais perfeitas para você utilizar como um carboidrato complexo. Ou você também pode optar por um arroz integral, pode ser o arroz branco normal também, se você não gosta, né, do arroz integral. E também a gente não pode deixar a nossa salada colorida, né, no nosso almoço. Então faz uma salada colorida, coloca um fiozinho de azeite, um fio só, tá? Um pouquinho de limão, vinagre, o que você está acostumado a temperar, tá? Mas sem exageros nesse molho da salada, tá? Então é esse o bloco 2 do seu almoço equilibrado, tá? E aí a gente vai pro bloco 3, que é um jantar leve. Então vamos lá, um omelete de 2 ovos, tá? Com espinafre. Ou você pode colocar, no lugar do espinafre, você pode colocar a couve e manteiga, sabe? Você pode fazer uma abobrinha grelhada e você pode colocar também ali uma porção de frutas. Pode ser um kiwi, morango, uva, a fruta que você tiver em casa, tá? Sempre aconselho morango, melão, melancia, enfim, qualquer fruta que você gosta, pega uma porçãozinha ali pequena de frutas e inclui ele no seu
jantar. Então são basicamente esses 3 blocos de alimentação essenciais, principais da estratégia dela. E uma dica bônus aí pra você. Bom, a gente tinha essas 3 alimentações, né, principais no dia dela. Porém, se ela sentisse fome a mais em algum horário específico que não seja perto, né, de nenhuma dessas refeições, ela poderia comer um snack inteligente. Então eu deixei como opções castanhas, amendoim, iogurte natural com chia, ou um pepino com guacamole, alguma coisa assim do tipo. E a segunda dica bônus é hidratar-se bem, tá? Você precisa beber água. Ela tinha uma meta ali de em torno de 2 litros a 2,5 litros por dia. Eu sempre falava para ela incluir um copo de água 30 minutos antes das refeições principais, que era para controlar um pouquinho a fome dela, né? Porque às vezes a gente tem uma sede que ela pode se transformar em fome, né? Ela pode se disfarçar em fome. E aí às vezes você vai comer mais achando que você tá com fome, mas às vezes você tá só desidratado e precisa beber água. Então, tenha sempre o seu copo ali, um copinho de água 30 minutos antes da refeição. Bom, vamos para a segunda etapa dessa estratégia que ela usou para perder os 10 quilos em 20 dias, que é exercícios estratégicos, que foi um protocolo 20x10. O objetivo é queimar gordura em menos tempo, ativando o efeito afterburn. O que é esse efeito afterburn? Esse efeito faz o corpo queimar gordura depois do treino. Mesmo você não estando mais treinando, você vai continuar queimando gordura após o seu treino. Isso é maravilhoso, né? Então, essa foi uma das estratégias que ela usou. E como que funciona, né, esse protocolo? Bom, primeiro ela tinha essa meta de 20 minutos por dia, sem faltar, sem nenhuma desculpa. Primeiro, como que funcionava esses 20 minutos que eu combinei com ela, né? Então, os primeiros 2 minutos era de aquecimento. E como que ela aquecia? Com polichinelos. Ela fazia tudo em casa, tá, gente? Polichinelo, mais agachamentos leves. E aí a gente tem o treino principal, que dura 15 minutos, tá? Que são 4 séries de 30 segundos de burpees, que é agachamento simples, para iniciantes, tá? Todos esses exercícios, gente, você pode pesquisar aqui no YouTube que vai ter alguém ensinando como fazer, tá? Mas no mais, procure um profissional para te auxiliar se você tiver muita dificuldade. Outra série que ela fazia, né, durante esses 15 minutos, 4 séries de 30 segundos de flexão de braço, né? Ou seja, joelhos no chão, se necessário. Outra série que ela fazia, 4 séries, né, de 30 segundos de corrida estacionária rápida, ou seja, aqueles com joelhos altos. Então, todos esses exercícios você pode pesquisar, tá? Vai anotando, que aí depois você vai pesquisando no YouTube para ver como que funciona esse exercício. E também ela fazia 4 séries de 30 segundos de descanso entre esses exercícios. E para finalizar, ela fazia um alongamento que durava ali em torno de 3 minutos. Então assim, gente, 20 minutos no dia ela fazia esse treino, tá? Sem nenhuma desculpa. Então, quem não tem 20 minutos sobrando no dia para fazer esses exercícios, né? É só realmente colocar como prioridade. Então, esse treino, gente, é perfeito para quem não tem tempo, tá? Então, faça questão de tirar 20 minutos ali do seu dia para fazer esses exercícios em casa mesmo, certo? Bom, gente, a terceira etapa e última etapa dessa estratégia que a gente fez com ela foi a reprogramação mental. Eu fiz uma junção de técnica de visualização juntamente com micro hábitos, construção de micro hábitos. E o objetivo é derrubar a autossabotagem, mantendo a motivação alta por até 20 dias ou mais. Então, o primeiro exercício diário que ela fazia, ela tirava ali em torno de 5 minutos para fazer esses exercícios, tá? Então, o primeiro era fechar os olhos ao acordar, e aí ela se visualizava, né, com roupas mais folgadas, com a energia renovada, com autoestima, olhando para o corpo que ela desejava e com felicidade ao olhar no espelho. E o outro exercício foi a afirmação poderosa, tá? Então, ela repetia 3 vezes, né? Pode ser que isso, para algumas pessoas, né, não faça sentido, mas que ajudou muito a ela ter mais motivação e mais foco, tá? Mas ela repetia 3 vezes essa seguinte frase todos os dias em frente ao espelho,
que era: eu estou no controle, meu corpo está respondendo e cada escolha me aproxima do meu objetivo. Então ela repetia 3 vezes todos os dias ali em frente ao espelho esse comprometimento que ela tinha com ela mesma. Então isso, gente, ajudou muito ela a manter o foco, a motivação alta e ter mais comprometimento com ela mesma. Bom, e agora a gente vai para os micro hábitos, né? Como que a gente implementou micro hábitos para ela? Então, para ela tinha algumas metas, né? Primeiro, no caso, ela seguiu antes de dormir, ela sempre escrevia uma vitória do dia, tá? Então, mesmo que pequena, por exemplo, hoje eu consegui resistir a um doce que não estava no meu planejamento, que foi bem aleatório, então eu resisti a esse doce, eu não comi por comer, eu consegui resistir. Então isso aí já era uma vitória para ela. Então essa foi uma vitória e ela sempre escrevia, mesmo que pequenas vitórias, ela escrevia antes de dormir, para ela relembrar que ela conseguiu fazer alguma coisa certa naquele dia, certo? E uma das mais principais, inclusive, que eu adoro, que é a lista de emergências, que eu acho assim, você precisa fazer, tá? Você precisa ter a sua lista de emergências, que são 3 atividades que você fará quando você sentir vontade de sair da dieta, aquela compulsãozinha de querer comer e comer e sair da dieta, chutar o balde. Então, quando você tiver esses momentos, quando você sentir que você tem esses momentos, você precisa ter a sua lista de emergência. Por exemplo, ela tinha essa lista de emergência com 3 coisas. Quando ela sentia essa vontade de extrapolar, ela tinha a lista de emergências dela que ela tinha que fazer: caminhar por 5 minutos, ou beber água com limão, ou ligar para uma amiga e conversar. Então, eram essas 3 coisas que ela escolheu na lista dela, de emergência. Então, sentiu vontade de extrapolar? Faz alguma dessas 3 coisas. Ela gostava, ela falou que distraía ela, então ela ia lá e fazia isso. E aí, gente, quando você tiver essa vontade, você faz isso e depois pula para sua próxima refeição do seu plano. Então, é muito essencial ter essa listinha de 3 emergências. Gente, tudo isso aqui é conteúdo do meu acompanhamento nutricional que eu faço com os meus pacientes. Então, isso aqui é ouro, tá? Eu não entrego pra todo mundo, tô entregando agora pela primeira vez aqui no YouTube, tá? Então, são dicas super valiosas. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal pra você continuar acompanhando muitas e muitas outras dicas. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, alguns links, tá? De alguns produtos, de coisas que eu recomendo, coisas que ela usou nesse processo também, que ajudaram, tá? E também o link para consultas, caso alguém se interesse. Então, vamos lá, fazer um resumo rápido aqui para vocês, tá? Primeira coisa, a gente fez a dieta de 3 blocos, né? Que são as 3 principais refeições do dia. Que são refeições equilibradas, com proteína, carboidrato complexo e gordura boa, tá? E a segunda etapa desse processo foi o protocolo 20x10, que é 20 minutos de treino por dia, sem nenhuma desculpa. E a terceira etapa desse processo foi a mentalidade, né? Uma mentalidade blindada, com a técnica de visualização e de criação de micro hábitos, para ela conseguir manter o foco. E agora eu vou deixar um desafio aqui para você que está assistindo esse vídeo, tá? Você quer testar esse método? Comenta aqui embaixo, eu vou perder 10 quilos. Comenta aqui embaixo nos comentários, eu vou perder 10 quilos. E aí, eu quero que você volte daqui 20 dias, depois que você seguir esse método, para você falar os seus resultados aqui nos comentários, tá? Então você tem que comentar aqui hoje, eu vou perder 10 quilos, e depois voltar daqui 20 dias para compartilhar os seus resultados. Bom, gente, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!